Não sei se a NASA vem, mas já que hoje você está aqui, me diz, o Brasil certamente não é um país para amadores, concorda? Hoje, neste vídeo, vamos conversar sobre as tretas políticas, memes e a fabulosa TV brasileira nos anos 90, principalmente. Fique até o final e veja o dia em que a TV aberta passou, um desenho impróprio para o horário. Então, após a vinheta, venha conosco apreciar esse lindo e maravilhoso país chamado Brasil. O futebol é mais do que um esporte no Brasil, é uma paixão nacional que transcende fronteiras, unindo diferentes classes sociais, culturas e regiões. Nesse cenário, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, assume um papel crucial, mas não sem sua parcela de polêmicas e controvérsias que, por vezes, ofuscam o brilho do esporte. O Brasil é reconhecido internacionalmente como o país do futebol. Desde os lendários feitos de Pelé até as performances habilidosas de jogadores contemporâneos como Neymar e Marta, o futebol é entrelaçado à identidade nacional. As vitórias em Copas do Mundo e a habilidade única dos jogadores controvérsias. Enquanto a CBF desempenha um papel fundamental na organização do futebol brasileiro, sua gestão muitas vezes é alvo de críticas e polêmicas. Questões como transparência financeira, decisões arbitrárias na escolha de treinadores da seleção e a gestão de competições nacionais têm gerado debates acalorados. Além disso, escândalos de corrupção em níveis diretivos trouxeram à tona questionamentos sobre a integridade da administração do futebol no país. Corrupção e escândalos, a sombra que paira sobre o esporte nacional. A CBF enfrentou seu quinhão de escândalos, incluindo investigações por corrupção e má gestão de recursos. Essas polêmicas lançam uma sombra sobre a instituição responsável por conduzir o esporte mais amado do país. A população exige transparência, responsabilidade e ética na administração do futebol brasileiro, visto que o esporte transcende as quatro linhas e influencia a vida de milhões de brasileiros. A seleção brasileira de futebol é uma das mais vitoriosas e talentosas do mundo, mas como em qualquer trajetória esportiva, houve momentos em que passou por situações constrangedoras. Vamos relembrar alguns desses momentos que causaram vergonha aos fãs do futebol brasileiro. Maracanazo, 1950. A derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, no Maracanã, é uma das maiores vergonhas da história do futebol brasileiro. O Brasil estava à frente no placar, mas permitiu a virada uruguaia, causando um impacto emocional duradouro na nação. Eliminação na Copa de 1966. A Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, foi um torneio decepcionante para o Brasil. A equipe, liderada por Pelé, foi eliminada nas quartas de final pelo time português, perdendo por 3-1. A Copa de 2014 em casa. O Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014 e tinha altas expectativas, mas a derrota por 7-1 para a Alemanha nas semifinais foi um dos momentos de 2019. A seleção brasileira sediou a Copa América em 2019, e apesar de vencer o torneio, houve controvérsias e momentos constrangedores. As críticas à organização, arbitragens polêmicas e a celebração controversa na final contra o Peru marcaram o evento. Eliminação na Copa de 2006. Na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França. A derrota por 1-0 foi um golpe para os brasileiros, que esperavam um desempenho melhor da equipe liderada por Ronaldo e Ronaldinho. Eliminação na Copa de 2018. A Copa do Mundo na Rússia viu o Brasil sendo eliminado nas quartas de final pela Bélgica, com um placar de 2-1. A expectativa era alta, mas a equipe não conseguiu avançar para as fases finais. Embora a seleção brasileira tenha vivenciado momentos gloriosos, é importante reconhecer que também passou por períodos difíceis. Essas experiências, no entanto, fazem parte do esporte, e a resiliência e determinação são fundamentais para superar as adversidades e continuar buscando sucesso em competições futuras. O futebol brasileiro é um conto de paixão, talento e, às vezes, polêmica. A CBF, como entidade central, enfrenta a difícil tarefa de equilibrar os interesses de uma nação apaixonada pelo esporte. Enquanto o futuro do futebol brasileiro é moldado, é crucial enfrentar as polêmicas de frente, buscando um caminho que preserve a integridade do jogo e mantenha viva a chama da paixão que queima nos corações dos brasileiros, afirmando, mais uma vez, o Brasil como o verdadeiro país do futebol.
Polarização política no Brasil, um espelho do perfil competitivo do povo brasileiro. O Brasil, terra de diversidade e contrastes, reflete sua complexidade não apenas em suas paisagens geográficas exuberantes, mas também na arena política, onde a polarização tem se tornado uma característica marcante. A atual polarização política no país pode ser interpretada como um reflexo do perfil competitivo intrínseco do povo brasileiro, que, por natureza, abraça desafios e rivalidades. A diversidade do Brasil, seja cultural, étnica ou econômica, sempre foi uma força motriz e, ao mesmo tempo, uma fonte de tensões. Essa riqueza cultural é muitas vezes traduzida para o cenário político, onde diferentes ideologias e visões de mundo colidem, contribuindo para uma polarização que ecoa a variedade de perspectivas existentes no país. Competitividade inerente. O povo brasileiro, historicamente, demonstrou uma notável competitividade em diversas áreas, desde o esporte até o empreendedorismo. Essa mentalidade competitiva, quando canalizada para o campo político, pode intensificar as divisões ideológicas. O desejo de vencer e impor visões de mundo muitas vezes coloca grupos em lados opostos, criando um ambiente propício para a polarização. Cenário político como palco de disputas. Assim como em uma partida de futebol acirrada, o cenário político no Brasil se tornou um palco onde diferentes correntes ideológicas competem pelo protagonismo. O embate constante entre forças políticas divergentes reflete não apenas diferenças de opinião, mas também uma necessidade profunda de conquistar território político, uma característica intrínseca à cultura competitiva do país. Desafios da convivência. No entanto, essa polarização extrema traz consigo desafios consideráveis. A incapacidade de encontrar pontos comuns e a tendência de ver o outro lado como inimigo podem prejudicar a coesão social. A polarização pode levar à fragmentação da sociedade, dificultando o diálogo construtivo e a busca por soluções que beneficiem a todos. No vasto território tropical conhecido como Brasil, existe uma arte peculiar que transcende fronteiras e desafia a lógica convencional: a gambiarra. Uma prática enraizada na cultura brasileira, a gambiarra é a habilidade engenhosa de improvisar soluções inusitadas para problemas do dia a dia. Neste artigo, exploraremos o Brasil como o país da gambiarra, celebrando sua criatividade única de encontrar soluções improváveis para desafios cotidianos. No Brasil, a gambiarra é mais do que uma simples solução temporária, é uma forma de expressão. Desde concertos caseiros até adaptações geniais, os brasileiros transformaram a gambiarra em uma verdadeira arte nacional. A habilidade de improvisar é vista como uma demonstração de astúcia e resiliência, muitas vezes acompanhada por risos e histórias hilárias. O jeitinho brasileiro é a filosofia que impulsiona a gambiarra. Diante de desafios, os brasileiros abraçam a ideia de encontrar uma solução rápida e eficaz, muitas vezes utilizando materiais inusitados. Exemplos clássicos incluem concertos com fita adesiva, adaptações elétricas criativas e o uso multifuncional de objetos do cotidiano. O encanto da gambiarra brasileira está nos detalhes. Desde carros que funcionam com peças de diferentes modelos até utensílios domésticos reimaginados, a criatividade surge nos momentos mais inesperados. Os brasileiros aprenderam a abraçar o inusitado e a encontrar beleza na imperfeição. A era digital não escapou da influência da gambiarra brasileira. Seja contornando limitações tecnológicas ou criando soluções para problemas de software, os brasileiros demonstram sua habilidade de pensar fora da caixa no mundo virtual. Dos memes engenhosos às soluções práticas em ambientes digitais, a gambiarra transcende o mundo físico e se torna uma marca registrada do jeito brasileiro de ser. O Brasil, como o país da gambiarra, nos ensina a abraçar a criatividade e a resiliência diante dos desafios. A gambiarra é mais do que uma simples resposta a problemas, é uma expressão única da cultura brasileira. Ao celebrar a habilidade de improvisar, os brasileiros transformam os obstáculos em oportunidades de inovação. Em última análise, a gambiarra é uma ode à capacidade do povo brasileiro de encontrar beleza e humor nas soluções mais improváveis. TV Maluca. Principalmente nos anos 90 foram uma época de ouro para a televisão brasileira, marcada por programas que hoje são lembrados com saudades e um tanto de perplexidade. Se há uma palavra que define essa era, é maluquice.
A TV brasileira nos anos 90 era um verdadeiro parque de diversões, repleto de atrações que misturavam humor, música, efeitos especiais questionáveis e, é claro, muita criatividade. Gugu Liberato, um dos maiores nomes da televisão brasileira, também marcou os anos 90 com a Banheira do Gugu. O conceito era simples: participantes tentavam pegar sabonetes enquanto estavam em uma banheira cheia d'água. No entanto, a simplicidade acabava quando as roupas dos participantes misteriosamente se desprendiam. Um verdadeiro festival de risadas e situações constrangedoras que mantinha a audiência vidrada. Chacrinha, o velho guerreiro, comandava o Cassino do Chacrinha, um programa que misturava música, calouros, brincadeiras e muito improviso. A irreverência do apresentador fazia com que tudo pudesse acontecer, desde entrevistas inusitadas até invasões de palco. O Cassino era um espetáculo ao vivo onde a imprevisibilidade reinava, tornando-se um marco na história da televisão brasileira. Os anos 90 na TV brasileira foram uma época única, onde a criatividade reinava e a maluquice era celebrada. Os programas da época não se preocupavam em seguir padrões, e isso resultava em momentos inesquecíveis e muitas vezes, bizarros. Hoje, olhamos para trás com saudades dessa era dourada, relembrando as maluquices que nos fizeram rir, questionar e, acima de tudo, sentir uma profunda ressaca de nostalgia. A TV brasileira dos anos 90 pode ter sido maluca, mas certamente foi uma experiência que deixou uma marca indelével na memória coletiva do país. Será possível conceber a exibição de conteúdo adulto na televisão aberta brasileira? Surpreendentemente, durante a década de 90, a TV Bandeirantes causou sensação ao transmitir Shojin Densetsu Rotsukidoji, conhecido em português como A Lenda do Demônio, um material até então inédito para a audiência brasileira. O filme, criado por Toshio Maeda em 1986, obteve considerável sucesso no país, sendo veiculado 3 vezes no mesmo ano. A Lenda do Demônio ficou marcada por sua violência e cenas de teor explícito. A narrativa descreve um cenário onde, a cada 3 milênios, um demônio poderoso surge na Terra para restabelecer o equilíbrio entre humanos e seres sobrenaturais. O protagonista, Amano, um híbrido humano-demônio, é exilado de seu mundo com a missão de encontrar a próxima reencarnação do demônio lendário, que, segundo a profecia, está prestes a ocorrer. Ao descobrir que a criatura lendária reside no corpo do estudante Tatsu Nagumo, Amano se vê diante da ameaça dos demônios, que buscam a supremacia de sua espécie em detrimento do equilíbrio. Cabe a Amano evitar que esse desfecho ocorra. Apesar de a sinopse não remeter diretamente a um conteúdo adulto, os fatos inegáveis da exibição na TV aberta mostram uma peculiaridade surpreendente. E assim chegamos ao final desta jornada pelas maluquices do Brasil, um país que dança ao ritmo próprio da vida, mesmo quando as músicas parecem fora de compasso. Nas idas e vindas da história, o povo brasileiro sempre soube transformar as adversidades em motivos para sorrir. Num país onde o carnaval é mais que uma festa, é uma celebração da alma, e onde as cores da diversidade pintam o cotidiano, a alegria é uma força inquebrável. Mesmo diante das maluquices políticas, das situações inusitadas e dos desafios que se apresentam, o brasileiro encontra na alegria uma bússola que aponta para um horizonte de esperança. É na música que ressoa nas ruas, nos sorrisos que iluminam o rosto, e no calor humano que se encontra nas relações, que a verdadeira essência do Brasil se revela. Aqui, a alegria não é apenas um estado de espírito, é uma forma de resistência, um ato de rebeldia contra as adversidades. Nas maluquices que permeiam a história brasileira, o povo encontra força para seguir em frente, transformando cada desafio em uma oportunidade de reinventar, de superar, de dançar mesmo quando a música parece confusa. A resiliência do brasileiro é como um samba envolvente, que mesmo nos momentos difíceis, continua a soar, vibrante e contagiante. Que este passeio pelas maluquices do Brasil tenha sido uma celebração da excentricidade, uma homenagem à criatividade que brota mesmo nos terrenos mais áridos. No caos, encontramos uma coreografia única, uma dança inimitável que é a marca registrada deste país cheio de surpresas e, acima de tudo, cheio de alegria. Então, continuemos a celebrar a maluquice que é ser brasileiro, porque, no final das contas, é essa loucura que torna a jornada tão inesquecível. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem.
e que a alegria continue a ser a trilha sonora de nossos dias, guiando-nos através de todas as maluquices que ainda estão por vir. Até a próxima dança, Brasil! Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.